aí para vocês sobre essa revista, sobre essa lição de hoje, né? A nossa escola dominical. Você que está acordando, você que mostra aí que você está participando, manda um joinha, faça um comentário. É importante. Eu lembro que a nossa última escola dominical lá na igreja presencial tinha muita gente, né? É uma luta grande que nós temos de muitos anos, né? Mais de 25 anos aí que nós estamos nessa luta, sempre tendo a escola dominical, nunca paramos com a escola dominical. Por quê? Porque a escola dominical é uma maneira das pessoas não se tornarem ignorantes em algumas áreas da palavra de Deus, né? Não serem enganadas, né, por seitas heréticas. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você não tem como ser enganado. Então, a escola dominical é para isso, é para que você possa ser instruído, para que você possa conhecer mais a palavra de Deus. E quando nós amamos alguém, nós queremos conhecer essa pessoa cada vez mais. Então, se nós amamos a Deus, nós queremos conhecê-lo cada dia mais. Amém, queridos? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós estamos diante da Tua presença e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse momento tão maravilhoso, tão importante, Pai, que o Senhor está preparando para esta manhã, de nós poder levantar com a graça do Senhor, com saúde, e poder, meu Deus, estar aqui falando, Pai, do Teu amor, da Tua palavra, crendo, meu Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que está conosco, um Deus que tem guardado nós, que nós estamos no esconderijo do Altíssimo, e que o Senhor possa, nesta manhã, através do Teu Espírito Santo, dar entendimento, discernimento, para que eu possa passar para os Teus filhos que estão conectados nesse momento, Pai. E para que eles possam ter um entendimento também, meu Deus. Oh, Jesus querido, eu acredito, Senhor, na Tua palavra. Fique conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. A lição de hoje é a lição de número 2. E essa lição fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E nós vamos ler aqui o texto áureo. Nosso texto áureo está em Efésios 1:3. Você não tem a revista mesmo, né? Que a revista não foi entregue para os irmãos. Então, você acompanha pela palavra, né? Efésios 1:3. É o texto áureo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe fica em Efésios 1, 3, 4, do 9, e também 9 ao 14. Então, Efésios 1, 3, 4, depois vai para o versículo 9 até o 14. Se você quiser, tá fácil aí. Quem já pegou a Bíblia para ler o texto áureo, você também já está localizado aí também, né? Já se localizou aí dentro da palavra de Deus, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito,
que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Esse é a nossa leitura bíblica, né, que nós vamos estar falando sobre esta palavra. Irmãos, hoje eu gostaria de falar alguma coisa a respeito domingo de Páscoa, né? E hoje é o domingo de Páscoa. A Páscoa, ela foi feita, a primeira vez foi lá quando o povo de Israel estava se preparando para sair do Egito. Deus falou que era para reunir as famílias e ficar fechado na sua casa, quase igual está acontecendo agora nessa quarentena, né? E diz que a família que fosse pequena e quisesse convidar outra família para estar junto, poderia fazer isso. E era para eles matar o cordeiro, e o sangue daquele cordeiro era para passar nos umbrais, nas vergas das portas, para que o anjo da morte não entrasse ali dentro daquela casa. E também que eles comessem ervas amargas e também o pão asmo. Então ali foi comemorado, foi feito, né, essa celebração da Páscoa. E os judeus toda a vida continuaram celebrando. Mas hoje a celebração da Páscoa nossa é Cristo, é o Cordeiro Pascal, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa. Então, ele morreu na sexta-feira, no sábado, ficou morto, mas no domingo de Páscoa, ele ressuscitou. Então, esse é o motivo da nossa alegria, da nossa comemoração. Eu não estou dizendo que você que comprou um ovo, comprou chocolate, deu para as crianças, né, está entregando para as crianças, aí você está em pecado, você tá... Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que vocês... eu toda a vida ensinei meus filhos, né, quando eles não tinham entendimento, quando eles eram pequenininhos, a gente fazia, escondia, falava que o coelhinho trouxe para eles, tá, né, e fazia tudo aquilo ali. Mas eles cresceram e pegaram, quando eles começaram a ter entendimento, né? Igual a Eloane tem 8 anos hoje. A gente já não faz isso. Desde 6 anos a gente não faz, mas a gente fala para ela, né? Que nós compramos o ovo, que coelho não bota ovo, né? E fala, explica tudinho para ela como que é. E é o que você tem que fazer também, né? Para os teus filhos, para os netos, ensinar eles, né, qual é a verdadeira Páscoa, né, que a nossa Páscoa é Jesus, é o nosso Cristo, é o Cordeiro que morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo, ele está à direita do Pai e ele está tudo preparado para ele vir buscar a sua igreja, sua noiva, que somos nós. Amém, queridos? Então, Deus possa abençoar você nesse dia, que você possa se alegrar sim, né? Quer comemorar, comemore, né? Puder fazer alguma coisa na tua casa, faça, mas que o motivo principal dessa comemoração não seja o coelho, não seja o chocolate, mas Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Então,
Hoje eu não vou cantar ainda, porque eu acho que eu nem trouxe a minha harpa. Mas nós vamos já entrar aqui para a nossa revista. Talvez não seremos tão extensos, mas vamos ver aqui como que vai ser. A introdução diz: nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então vamos aqui para o nosso primeiro tópico, né? A nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então, queridos, nós estávamos todos condenados. Nós não tínhamos mais escapatória para a nossa vida, não. Mas por causa de Jesus, por causa do sacrifício na cruz do Calvário, eu e você, nós temos essa esperança, nós temos essa fé, essa certeza que nós não vamos perecer, mas que nós vamos ser arrebatados, ou então chamados pelo Senhor e esperar a ressurreição. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo deixa claro isso, né? Nós estamos vivendo dias, irmãos, tanta profecia, tanta visão, tanta gente, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Irmãos, eu estou crendo na palavra, como sempre eu acreditei. Jesus falou isso, sabe? Eu tenho ouvido tanta coisa assim que eu tenho até me assustado, sabe? De pastores assim que conceituados, pastores igual eu ouvi ontem mesmo, pastor falando que está pregando já para aqueles que vão ficar, né? Porque poucos que vão subir, mas a maioria vai ficar e vai ficar para depois, né? Os que vão ser salvos na grande tribulação. Misericórdia, irmãos. Eu não acredito dessa maneira jamais. Jesus falou em João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar para vocês, eu voltarei. E eu buscarei vocês para que aonde eu estiver, estejais vós também. Queridos, nós renunciamos o mundo, nós largamos de tudo para servir a Ele. Como que nós vamos ficar? Como que nós não seremos arrebatados? Como que, é claro, que a pessoa que não estiver preparada, que a pessoa que estiver afastada, que não está nem aí, não vai subir mesmo. Mas eu acredito que a igreja de Jesus, a igreja que tem orado, que tem buscado, que tem se arrependido, que tem se colocado na presença de Deus, principalmente agora, né? Que eu acredito sim que é um tempo que o Senhor está dando de você se arrepender, né? Desse negócio: eu não gosto de fulano, eu tenho ódio de ciclano, eu detesto fulano, eu não posso olhar. Querido, se você estiver assim, você não vai subir mesmo. Você não vai participar da igreja do arrebatamento, porque ninguém sobe desse jeito. Agora, aqueles que estão com o coração limpo, né? Deus está te dando a oportunidade de você ligar com a pessoa, de você pedir perdão, de você se consertar. Deus está dando essa oportunidade. Então, eu acredito que eu faço parte, nós fazemos parte da igreja do arrebatamento. Agora, o que adianta você renunciar a tudo, estar aqui servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus para ficar para a grande tribulação? Não creio dessa maneira. Então, tem muita coisa acontecendo, né? Muita gente falando, muita coisa. Então, nós temos que ficar com a palavra. Como sempre, eu preguei, eu falei, eu anunciei, sempre.
a palavra de Deus. A doxologia. O que é a doxologia? Doxologia fala de você bendizer o nome do Senhor, de você exaltar o nome do Senhor, fala de adoração profunda, né? Após expor os versículos de abertura da epístola, no versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça. Ou, para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, o seu Filho. Então, Paulo, ele começa essa epístola aos Efésios adorando, né? Falando da grandeza, exaltando o nome desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus grande. Eu vou pedir para Luciano, põe um hino daquele hino de fundo, daqueles instrumental. Isso aí é bom quando é uma mensagem assim, né? Mas escola dominical é bom aquele instrumental. Então, queridos, a gente vê, né, o cuidado do apóstolo Paulo falando nessa abertura dessa epístola em adoração àquele que é digno, né, de honra, de glória, de louvor, e principalmente a Trindade, né? Nesse subtópico 2, fala sobre as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Então, irmãos, muitas vezes a gente vê, né, a gente lê essa passagem e a gente não presta muita atenção. Eu mesmo já preguei, já falei sobre essa palavra. Então, mas o autor dessa revista, ele faz um estudo profundo, com certeza, né? Para a pessoa fazer uma revista dessa, ele não faz do dia para a noite. São muito tempo de pesquisa, de aprofundamento na palavra, em livros, né? Em ajuda. Então, ele deixa muito claro que quando a palavra diz que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, não está falando de bênçãos materiais, né? Então, nós vamos ver aqui, né, por que ele fala isso. Mais proveniente dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas no longo da passagem de Efésios, tais como Deus nos elegeu para sermos santos, bênçãos espirituais. Predestinou-nos para sermos filhos, bênçãos espirituais. Nos fez agradáveis para si, bênçãos espirituais. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo, bênçãos espirituais. Acolheu-nos por sua vontade redentora, também. Revelou-nos a palavra da verdade, também. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa, também. Ainda garantiu a validade da promessa, bênçãos espirituais. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo: bendito seja Deus. Então, queridos, vocês veem a diferença, né, que existe do justo e do ímpio. Existe uma diferença muito grande, irmãos.
de você que entregou a sua vida para Jesus e daquele que não entregou a sua vida ainda. Existe uma diferença muito grande. Por quê? Porque quem não entregou a sua vida ainda para Cristo não tem essas bênçãos espirituais na sua vida, não tem nenhuma delas. Essas bênçãos espirituais, elas só passam a acontecer e o crente ter na sua vida, a pessoa ter na sua vida, a partir do momento que ele entrega sua vida para o Senhor Jesus. Antes eu não tinha. Antes você não tinha. Mas a partir do momento que você levantou a sua mão e entregou a sua vida para Ele, todas essas bênçãos espirituais, elas vieram, elas veio, elas estão sobre nós, elas estão sobre você. Então você vê que coisa, o quanto é grande o que existe sobre você. Irmãos, nós vivemos num mundo, né, onde a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, esse sistema é um sistema diabólico, é um sistema maligno. E muitas vezes nós estamos inseridos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos de passagem por aqui. Queridos, tem pessoas que vivem só o plano terrestre. Existe um plano terrestre, sim, para a gente viver aqui. A Bíblia diz que é de 70, 80, o que passar disso é canseiro e enfado. Mas nós temos um plano celeste também. E esse plano celeste é eterno. Não é passageiro, como o plano terrestre. Então, as pessoas vivem, é como se eles fossem viver só aqui. Eu acredito que nesses dias agora que nós estamos passando, né, das pessoas, uma grande maioria tem que ficar em casa, é um pedido que é feito para ficar em casa, principalmente a população de risco, que são os idosos e as pessoas que têm doença pré-existente, e as demais pessoas que podem, para não contaminar também. É um tempo da gente refletir, né? Da gente pensar. Porque hoje você tem todo o tempo do mundo, né? Antes, puxa vida, não deu, né? Nem uma ligação, nem uma mensagem, não deu. Muita correria. Então, estou na correria. A conversa era essa, estou na correria, né? Se criou, né, uma coisa de só falar que estava na correria. E agora? O tempo para nós é como um castigo, né? Porque passa, você vai ver, 7 horas ainda, 8 horas da noite. Parece que o tempo não passa. É um desespero para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ter muita coisa. E agora? Né? Eu estava pensando esses dias agora, minhas duas netas, a Mirelle e a Mariane, fez aniversário, e eu não comprei nada para elas. Não dei nada para elas, porque não tinha onde comprar uma lembrancinha para elas. Então, queridos, esse momento é um momento de reflexão, né? De você estar aí junto com a tua família, de você poder conversar. Também não adianta você ficar com a tua família e ficar o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro na televisão, não conversar, não falar nada, né? Não olhar no olho. Então, eu acredito que esse é um tempo da gente pensar em muitas coisas. E também refletir sobre todo esse plano maravilhoso de Deus para a nossa vida. Todo esse plano maravilhoso e essas bênçãos espirituais que o Senhor derramou sobre nós. O terceiro subtópico fala da nova condição. Nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a experiência da conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida, em Adão, escravizado pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo.
E é por isso que desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Nova condição, nova posição, novo posicionamento. Então é aquilo que eu disse para vocês, a diferença do justo e do ímpio, né? De quando você andava sem Cristo, agora que você tem Cristo. Existe uma nova condição, uma nova posição. Então é por isso, queridos, que nós temos que se posicionar como filhos. Como filhos. Você não pode andar em desespero, angustiado, como se você tivesse sido abandonado. Ah, Deus agora não está ligando, Deus não está... Ó, tudo que está acontecendo na terra e Deus não está nem aí. Como que não? Como que não? Ele não perde o controle de nada, irmãos. Ele não perde o controle de nada. Eu tenho ouvido, né? A gente tem recebido palavra, eu participo de um grupo de pastores muito grande, e a gente ouve muita coisa, né? Uns falam que o vírus foi Deus que mandou, outros falam que foi o diabo. E daí? E daí como é que faz? Então a minha oração, qual que é a minha oração? A minha oração, como Deus não falou nada para mim, eu não vou ficar aqui inventando nada também. Senhor, se é o Senhor que enviou esse vírus para que se existe um propósito em tudo isso, o Senhor tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil, né? Do mundo. Tem misericórdia. Agora, se for o diabo, Senhor, dá uma ordem no mundo espiritual para que cesse, para que isso acabe. Nós temos que ter sabedoria. Eu não vou ficar acreditando em tudo que falo. Né? Eu não vou ficar, fulano falou, porque eu só acredito aquilo que o Espírito Santo testifica dentro de mim. Porque ele está comigo, ele habita em mim. Eu não posso estar perdido. Fulano falou que é assim, então eu vou para cá. Não, o outro está falando assim, então eu vou. Não, eu não. Eu estou acreditando e firmado em quem eu sempre tive, no meu Deus e na sua palavra. É aqui que eu estou firmado. Agora nós vamos para o segundo tópico, uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor da sua glória. O primeiro subtópico diz a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que está oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz a respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então, queridos, o mistério, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Quando eu leio mistério, né, na Bíblia, eu sempre lembro de um irmão, de um presbítero, né, que logo que eu me converti, e às vezes ele lia, não era só ele não, vários irmãos eu vi fazer isso aí. Abria a Bíblia, aí abria assim, né, assim, numa página, assim, que aonde caísse, né? E eu não estou falando que Deus não fala assim, Deus já falou comigo assim várias vezes, mas não é todas as vezes, né? Você pega a Bíblia e abre ela e Deus tem que falar. Então esse irmão, ele abria a Bíblia assim, daí quando era um lugar difícil, eu não sei se era aquelas partes que tem aquele de difícil discernimento, que não tem nada a ver, às vezes, com a coisa que você quer falar, né? Ou genealogia, né? Aquele monte de nome. Aí ele fazia assim, fechava o olho e falava assim.
É mistério. Ou então, tem um mistério nisso aí. Pentecostal gosta muito disso, né? É um mistério nisso aí, mas não fala qual que é o mistério. Mas Deus, ele fala, né? Aqui, esse mistério, descobrindo o mistério da sua vontade. Então, qual que era, durante todo o tempo que falava a respeito desse mistério? O mistério da sua vontade é o plano de salvação, né? Porque quando o homem pecou, Deus, ele falou lá no Éden. Lá no Éden ele falou. Ele falou sobre esse plano, mas ninguém sabia como que era um mistério, né? Ninguém sabia como que seria. Isaías ainda passou meio por perto, né? Porque ele foi o profeta messiânico. Ele falou de João Batista, né? Do precursor de Jesus, e também falou sobre o Messias, sobre a vinda do Senhor. Mas os demais ficaram tudo assim, não tinha aquela convicção, aquela certeza, que era um mistério, né? Que ainda não tinha sido revelado. Então Deus falou que da semente da mulher nasceria um que ia esmagar a cabeça do diabo. Então esse era o mistério, esse era o plano, é o plano de Deus, né, que foi concretizado, realizado através da vida do Senhor Jesus. Segundo subtópico, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou, Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação, a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, né? Mas kairos, que se refere ao tempo divino, divinamente, previamente determinado para todas as coisas que estejam sob o domínio de Cristo. Então, quer dizer, cronos, irmãos, é a palavra, é o tempo é o nosso tempo, né? Mas o kairos é o tempo de Deus, é o tempo divino. Então, tudo isso vai se cumprir no tempo de Deus. É outra coisa que eu tenho ouvido também agora nesses dias, e você também com certeza deve ter ouvido, é muita coisa se falando sobre a vinda de Jesus, né? Muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Todo grande sinal, todo acontecimento na Terra, muitos começam a falar da vinda de Jesus. Mas, queridos, nós conhecemos a palavra. Nós já tivemos tanta palavra sobre escatologia, né? Nós já ouvimos tanta coisa. Estão falando desse cavalo, daquele cavalo amarelo, que é o cavalo que ia trazer doença para as nações, para o mundo, né? Irmãos, aquele cavalo amarelo, aquilo ali é para a grande tribulação. Então nós estamos na grande tribulação? A igreja não foi arrebatada? Ou os que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação tão certos? Claro que não, queridos. Claro que não. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu não vou passar, você não vai passar. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que o que detém o anticristo, o que segura ele é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo levar a igreja até os ares, ao encontro com Cristo, aí sim vai acontecer. A tribulação, a igreja não vai participar. Nós não vamos participar. Então, quando fala na plenitude dos tempos, é tudo no Kairos, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Né? Agora a gente vê muita gente falando, cada absurdo que a gente ouve, né? Por isso que é bom, queridos. Por isso que nós temos escola dominical. Nós já tivemos
curso de escatologia na igreja, não dado por outras pessoas, dado por nós mesmos. O presbítero Fernando, né, fez uma apostila, pesquisado na palavra, tudo dentro da palavra, sem nada de meninice, invencionice, nada. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Ore, busque a Deus, consagre a tua vida a Deus, jejue, leia a palavra. Ouça as coisas boas de Deus, não fica ouvindo qualquer lorota, qualquer abobrinha que vem, não. Tudo tem que estar embasado dentro da palavra. O terceiro subtópico diz louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós, que é ele, os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isto assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por consequente, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Queridos, outra coisa que eu vou falar para vocês. Esse tempo agora que nós estamos vivendo é tempo de falar que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões levam a Deus, e eu discordo completamente. O único caminho que leva a Deus é Jesus. É o único. Não tem negócio de toda religião leva a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Não leva. Por quê? Porque eu estou dizendo para vocês que eu fico com o que está na palavra. Eu acredito na palavra. E a palavra, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai se não for por mim. Ninguém. Não, ninguém. Pede para fulano, para ciclano, que ele vai falar. Não, é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Então, essa conversa aí, é conversa ecumênica, né? É uma mistura. Que todos os caminhos levam a Deus, tudo é o mesmo Deus, todas as religiões levam a Deus. Mentira. Mentira. Não concordo. O único que leva até Deus é Jesus. Ele diz que ele é o caminho que leva até Deus. Agora nós vamos para o terceiro tópico, que fala do Espírito Santo. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Queridos, nós vimos na aula passada o papel importantíssimo do Espírito Santo. Ele que regenera, é ele que muda, é ele que transforma, é ele que ensina, é ele que mostra o quanto nós estávamos errados, né? Quem mentia, quem roubava, quem se prostituía, quem adulterava, quem falsificava, quem dava golpe, tudo isso, né? O Senhor, ele, através do Espírito Santo, o Espírito Santo mostrou, revelou isso para nós, né? Então, ele que restaura, ele que muda, né? Ou melhor, restaura não, ele regenera, né? Ele que faz a regeneração. O selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele quem convence o ser humano do pecado no crente, o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então, queridos,
o selo da promessa, o selo do Espírito Santo, naquele tempo, quando alguém era selado, ele era propriedade daquela pessoa que selou ele. Geralmente os reis tinham no seu anel, era tipo um carimbo, que ele selava, né, um documento, ou uma pessoa, ou alguém, e a partir daquele momento aquilo ali era propriedade dele. Então, eu e você, nós fomos selados com o selo da promessa, o penhor, o Espírito Santo. Então, é ele que convenceu você. É ele que tocou profundamente no teu coração naquele dia. Lembra aquele dia que você levantou a tua mão e entregou teu coração para Jesus? E você foi aceito por Jesus, né? Porque a gente tem um costume muito errado de falar, quem quer aceitar Jesus? Quem é nós para querer aceitar Jesus? Nós temos que ser aceitos por ele. Então, naquele dia que você foi aceito por ele, que você entregou teu coração para ele, você lembra aquele dia? Aquele dia foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que usou o pastor, o missionário, o irmão que foi na tua casa, alguém que foi orar por você e falar desse Cristo poderoso. E o Espírito Santo, ele agiu na tua vida de uma maneira maravilhosa, de uma maneira tremenda. E a partir daquele dia que você entregou a tua vida para ele, para Jesus, o Espírito Santo passou a morar, a habitar em você. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que Deus maravilhoso, nosso Deus. Por que nós vamos ter medo, queridos? Né? Por que nós vamos ter medo de alguma coisa? E a palavra diz que o maligno, olha só o que diz aqui, ó, nesse texto, né? Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Você tem um selo, você tem uma marca. Uma marca, a marca da promessa, a marca do sangue. E o maligno não lhes toca. 1 João, as cartinhas de João, lá no final, 5,18. O segundo subtópico diz o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Coisa tremenda, né, irmãos? Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Queridos, é isso que eu acredito. É nisso que eu creio. Eu creio na palavra. Então, aqui tem essa explicação do penhor da nossa herança, né? O penhor significa depósito, garantia. Então, o Espírito Santo, tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Por quê? Porque você é selado, está em depósito já, está garantido. Se você é fiel a Deus, como que nós vamos perder a nossa salvação? Não é que uma vez aceitou, uma vez salvo para sempre. Não. A nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, ela tem que ser cultivada. Como sempre eu falo para vocês. Ela tem como uma planta, né, que você planta e você cuida dela, rega ela, põe adubo, molha, para ela crescer bonita, viçosa, assim é a nossa vida espiritual. Não adianta você, entreguei minha vida para o Senhor, agora eu estou salvo, eu não preciso mais de nada. Claro que precisa. Claro que precisa. Você precisa estar na presença de Deus, você precisa orar, você precisa ler a palavra, você precisa consagrar a tua vida a Deus.
Você precisa cada dia mais estar na presença do Senhor. Essa é a maneira que você está cuidando da tua vida espiritual. Não é salvo uma vez, salvo para sempre. Não, não é assim que funciona. Então, queridos, eu acredito, sabe, na palavra de Deus, e que todos aqueles que estão selados pelo Espírito Santo, com o sangue de Jesus na sua vida, você é salvo. Nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aqui nós temos um subsídio teológico, queria ler um pedaço para vocês, que fala do Espírito Santo como selo da nossa fé em Cristo. Essa é a primeira referência que aparece em Efésios a respeito do papel do Espírito Santo na redenção. Daí em diante, Paulo raramente deixa de mencionar os aspectos da sua atuação na vida cristã. O crente é marcado ou selado em Cristo como o selo do Espírito Santo da promessa. Aqui encontramos duas questões, selo e o Espírito Santo da promessa. Na antiguidade, o selo era um sinal de propriedade ou de posse pessoal. Nós já falamos isso aqui, né? A designação prometida, referindo-se ao dom do Espírito, como aparece em Atos 2, está relacionado principalmente à promessa de Joel, tal como foi interpretada e aplicada por Pedro no livro de Atos e no restante do Novo Testamento. Quando Paulo empregou essa expressão em Efésios, quis dizer que o Espírito Santo virá para transmitir sabedoria e revelação, a fim de podermos conhecer melhor a Deus e sermos informados a respeito das implicações da nossa vida. Vamos para a conclusão, queridos. Nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno, na plenitude dos tempos. Todo o desígnio divino estará plenamente executado. Eu creio dessa maneira. Vamos ver se você estava acompanhando, vamos ver se você estava lendo, se você estudou a lição, né? Igual o presbítero Antônio sempre fala, né? Você estudou, você preparou para... A primeira pergunta. Qual é a característica de Efésios? Qual é a característica? Responde aí. Você não está... Ah, não, você não está com a revista. Mas você está com a Bíblia, né? O apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Essa é a característica, né? Verdadeira adoração e a bondade ativa de Deus. De onde provém as bênçãos espirituais? De onde provém as bênçãos espirituais? Das regiões, dos lugares. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. O que a frase descobrindo-nos os mistérios da sua vontade sinaliza? O que essa frase sinaliza? A frase descobrindo os mistérios da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. O que a expressão também vós? O que a expressão também vós? O que ela indica? Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, para todos, né? Indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Salvação é para todos, queridos. Não é só para um grupo, não, viu? Nos tempos bíblicos, como era usado o selo? Como que era usado os selos? Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Na próxima lição, falaremos sobre eleição e predestinação. Eleição e predestinação. Quero agradecer, queridos, a vocês, né, porque a tecnologia é tão boa que
lá na classe, na escola dominical, eu tenho como fazer a chamada para ver quem está presente, né? Depois eu posso olhar, ver como está, quem está participando, quem não está. E aqui também, né? Aqui também tem como eu saber quem tá vendo, quem está assistindo, né? E outra coisa que tem acontecido, querido, com essas lives, e não estou aqui reclamando de mim só, mas eu tenho visto muito isso em outras também. As pessoas entram para mostrar que elas entraram e saem. Mas ali mostra quantas pessoas que estão vendo, quantas pessoas que estão assistindo, né? Então, por que isso? Vamos ser fiel, queridos. Vamos ser fiel a Deus, fiel ao nosso ministério, ao pastor, igual você prometeu lá quando você desceu as águas batismais, né? Então, precisa de uma doutrinação, né? Uma disciplina para você poder ficar, principalmente com o celularzinho na mão assistindo, né? Olha, eu falei que ia ser rápido, mas já deu 1 hora. Não tem como ser rápido, eu não vou atropelar para ser rápido, né? Vamos fazer o que a gente sempre faz. À noite, a partir das 19 horas, Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com vocês. Quero compartilhar. Pare tudo. É 1 hora só. O culto nós começamos 7, terminamos 9, 9 e pouquinho. Agora nós estamos fazendo online, é 1 hora no máximo. Amém? Vocês tenham... Vamos orar primeiro, né? Vamos orar, depois eu faço aqui algumas considerações. Feche teus olhos se você puder. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu te louvo, Jesus. Te agradeço por esse dia, por essa manhã, por essa escola dominical online. Essa ferramenta, essa live que o Senhor nos deu para nós fazer, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, muito obrigado, Senhor, pela graça, pela saúde. Pai, esteja sobre os teus filhos, Pai. Cubra cada um com teu sangue, Jesus. Livra de todo mal, Pai. De toda seta maligna, desse vírus de enfermidade, Pai. Abençoa, meu Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu agradeço, queridos, cada um de vocês que estão aí assistindo, que estão acompanhando, que estão aprendendo a palavra de Deus, né? Que em breve, em nome de Jesus, nós vamos estar fazendo nossas aulas presenciais. Eu acredito, né? Eu acredito que Deus... Existe uma ação de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Existe uma ação de Deus, da parte do nosso Deus. E que Deus possa abençoar, que vocês tenham um excelente domingo, né? Parabéns, feliz Páscoa para vocês, né? Feliz Páscoa para todos vocês, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Amém, queridos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós desde agora e para sempre.